Qual será a quantidade máxima de stents que um coração pode receber? Se já ouviu falar que tem uma quantidade de stents que não pode colocar no coração, eu vou te desvendar tudo sobre esse mito. Se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço o like e vem pro vídeo. Um stent é uma malha metálica, uma molinha, como as pessoas dizem, e é um dispositivo cardíaco que será inserido no interior das artérias coronárias. Esse stent que eu estou falando específico aqui para as obstruções do coração, ele tem o objetivo de abrir e expandir as placas de colesterol que nós temos dentro do coração. Entretanto, algumas pessoas podem ter várias placas no coração, não são submetidas a cirurgia cardíacas ou até são e têm a necessidade de colocar esses stents. Esses stents também podem ser revestidos por medicamentos ou não. Atualmente, nós utilizamos mais esses stents chamados stents farmacológicos ou stents revestidos, que tem uma medicação que vai diminuir a possibilidade de formar um quadro chamado reestenose. Isso acontece quando o epitélio normal do nosso corpo, ele reveste, ele aumenta, ele hipertrofia dentro do stent, fazendo uma nova obstrução. E aí, a solução, muitas das vezes, é colocar um stent dentro do outro. Mas será que tem limite para um stent dentro do outro? E a resposta é depende. No caso do paciente que tem um stent já, ele necessita colocar outro, expandir outro stent, geralmente o máximo que nós colocamos são 2 stents na mesma lesão. Isso não quer dizer que o paciente possa receber mais stents ou realizar outras terapias para tratamento. Nessa lesão, nesse ponto onde há a obstrução do coração, principalmente pela chamada reestenose intrastente, pode ser feitas outras terapias, como também a revascularização miocárdica, que vai colocar uma outra artéria ou uma outra veia fazendo um bypass, ou seja, fazendo um atalho do coração para aquela lesão onde está a obstrução, para que seja irrigado o segmento mais para frente da lesão daquela obstrução. Logo, é uma coisa importante que vocês entendam que há sim um limite em termos de lesão, de termos de colocar um stent naquela lesão, naquele local, mas tem pacientes que podem precisar, no número total do coração, de mais stents. Depende muito da anatomia. E o que é isso? Pacientes que têm artérias bem calibrosas, eles podem receber uma quantidade de stents praticamente ilimitado. Na verdade, tem um limite anatômico, ou seja, tem um limite para receber naquela anatomia, naquele coração, uma quantidade de stent. Depois que o paciente ele já recebeu, ele praticamente metalizou aquela artéria com as malhas metálicas dos stents, ele pode receber até dentro de um stent outro stent. Mas não temos uma quantidade máxima, por exemplo, o paciente ele pode receber 5 stents, 6 stents, 10 stents no coração. Não, tem pacientes que têm 8, 10 stents no coração, pois as artérias dele permitem receber esses stents. Então depende muito da anatomia. Existem pacientes que as artérias são muito finas, elas são muito pouco desenvolvidas e não têm a possibilidade de fazer esse tratamento, pois sabemos que stents muito pouco calibrosos, quando colocados em artérias pouco calibrosas ou pouco desenvolvidas, eles favorecem, eles fazem mais reestenose do que o normal, até mesmo porque existe uma limitação em relação ao tamanho e ao calibre dessas artérias. Você já percebeu que nesse canal nós falamos de arritmia cardíaca, marca-passo, doenças do coração e muito mais? Então, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal e tenha acesso a conteúdos diários que eu posto aqui para você. E se você quer conteúdo relacionado a arritmias cardíacas e marca-passo, não deixe de se tornar um membro do Doutor Arritmia. Sendo membro, você tem acesso a conteúdo exclusivo sobre arritmias cardíacas, um Netflix direcionado para você que quer saber mais sobre arritmias cardíacas e marca-passo. Seja um membro VIP Arritmia e tenha acesso a todos esses benefícios e assista todos os vídeos.
A quantidade máxima de stents, então, vai depender do tamanho das artérias, do calibre das artérias, da possibilidade de colocar stents dentro de outros stents e principalmente da anatomia desse paciente. Outros fatores importantes são se o paciente ele é diabético, se o paciente ele tem condições de ser submetido a uma cirurgia de revascularização miocárdica, que é aquela cirurgia aberta de ponte de safena, de ponte mamária, que o paciente vai ser submetido para que faça a correção daquelas lesões, ou então se o paciente já tem stents no coração e não consegue colocar, ou então já tem uma reestenose naquele stent, já tem uma reestenose dentro do stent que já está implantado. Então, alguns pacientes também que já têm cirurgia cardíaca, pontes mamárias e pontes de safena podem receber stents dentro dessa ponte. Então, é uma possibilidade que o paciente que tem dor no peito, que tem angina, já é revascularizado, ele faça um cateterismo cardíaco nas condições que o médico solicitar, pois há condições de resolver aquelas artérias, aquelas estenoses que chamamos daquele termo médico, que é a obstrução, o pouco fluxo de sangue que passa nessas artérias coronárias. Para isso, tenha um cardiologista de confiança que faça os exames regulares em você que já tem stent, para que veja ou observe situações que possam ter isquemia, isquemia silenciosa, que às vezes o paciente não sente, mas os exames têm naqueles exames que fazem a prova isquêmica, que são os exames de cintilografia, ecocardiograma por estresse, teste ergométrico. Esses exames são fundamentais para avaliar se o paciente tem alterações isquêmicas no coração. Então, respondendo esse vídeo, não há um número certo máximo de stents no coração. Algumas pessoas podem ter a possibilidade de receber 3 stents no máximo pela anatomia dela, e outras que a anatomia, que as artérias são bem desenvolvidas, podem receber 10, 12 stents ao longo da vida. Isso depende muito. Não confunda em realizar um procedimento que coloque 3, 4, 5 stents. Isso aí não é recomendado. Geralmente, os stents são colocados gradativamente, mesmo que o paciente necessite de 2 ou mais stents, ele vai ser colocado em tempos diferentes, tempos cirúrgicos diferentes. O médico vai fazer 1, vai fazer 2 e depois vai chamar para fazer o terceiro ou quarto stent. Geralmente, nós não colocamos muito stents no primeiro procedimento pelo risco de ter trombose relacionada ao stent e ter um desfecho muito ruim nesses casos. Então, o número máximo de stents depende de cada paciente, não temos um número mágico, 5, 6, 7, para falar que é o número máximo para cada pessoa. Cada pessoa tem um coração e as artérias coronárias são desenvolvidas ou não para isso. É como se nossas artérias coronárias fossem rios que têm vários pequenos outros rios e dependem dessa anatomia para saber se é possível colocar vários stents ou não. Às vezes, o calibre é muito fininho e não há possibilidade de colocar stents nessa artéria. Não há stents disponíveis para colocar e mesmo se estivesse stents que seriam muito fininhos, não teriam benefícios. Então, a medicina se pauta de riscos e benefícios para cada caso. Cada paciente tem um coração diferente do outro, e essa é a magia da medicina. Agora eu gostaria de saber de você. Você tem stent? Você trata seu coração? Comenta aqui para mim, a sua opinião é muito importante. Fala para mim se você já teve que colocar um stent dentro do outro, tratar a reestenose, se você já fez o exame de cateterismo cardíaco, e vou deixar aqui no card um link aqui muito importante para o exame, para você entender o exame de cateterismo cardíaco e a angioplastia. Espero que esse vídeo tenha sido muito informativo para você e não deixe de comentar aqui se você tem stent ou já fez angioplastia. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia.